Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! E aí, tudo certo? Sou o Léo, piloto de avião, e hoje queria conversar sobre algo que me assombra há um tempo. Não sou muito de me abrir, mas sinto que preciso colocar pra fora. Pega um café, uma cerveja, o que for. A gente tem um voo longo pela frente, e histórias de piloto. Ah, essas são umas caixas de surpresas. A primeira coisa que queria falar com vocês é: vocês já pararam pra pensar como é a vida de um piloto de avião? A gente acorda, toma um café reforçado, entra no carro e vai pro aeroporto. A rotina é sempre a mesma, o que acaba sendo bom, afinal, a gente precisa de rotina para ter controle das coisas, né? Minha jornada de hoje começou bem cedinho em Guarulhos. O voo é longo, quase 12 horas até Los Angeles. O sol nem tinha nascido ainda quando cheguei. A equipe de voo já estava toda lá, ajeitando as coisas. Eu gosto desse clima de camaradagem que se cria antes da decolagem. É como se fossemos uma família, mesmo que por algumas horas. O avião, um Boeing 787, estava impecável. Uma máquina linda, potente, que a gente respeita. Gosto de voar, é a minha vida. Mas, às vezes, a gente se sente pequeno lá em cima, sabe? O céu é enorme, e a gente é só um pontinho. A decolagem foi tranquila. O avião subiu suavemente, e logo estávamos sobrevoando o oceano. O céu estava azul, sem uma nuvem sequer. Meu copiloto, o Carlos, estava no comando. Ele é um bom garoto, focado, mas eu tenho mais experiência, e ele me respeita por isso. Ele me conta as piadas dele, eu dou uma risada, a gente conversa sobre a vida. Eu comecei a pensar na minha vida. As coisas que fiz, as escolhas que tomei. Não dá pra voltar atrás, né? A gente tem que viver com o que fez. E as minhas escolhas, elas me assombram. É como se fosse uma sombra que me acompanha pra todo lado, em todos os voos. Depois de umas horas de voo, o Carlos me passa o comando. Eu pego o manche, olho pra frente e começo a sentir uma coisa estranha. Uma sensação de aperto no peito, como se estivesse sufocando. Eu respiro fundo, tento me acalmar. É só o estresse do trabalho, penso. Aí, de repente, o avião começa a tremer. Não era uma turbulência normal. Era uma coisa violenta, que chacoalhava o avião de um lado pro outro. O alarme da cabine começa a disparar. O Carlos se assusta, eu me assusto também, mas eu não demonstro. Carlos, acalme-se. É só uma turbulência. Siga os protocolos de aviação, por favor, eu digo. Mas, capitão, o radar não mostrou nada. O que está acontecendo? Ele pergunta, com a voz trêmula. Eu não sei o que responder. O radar de fato não mostrava nada. Era como se a turbulência viesse do nada, de um lugar invisível. Eu pego o rádio e começo a falar com a torre de comando. Torre de Los Angeles, aqui é o voo 742, estamos enfrentando uma turbulência severa. Alguma informação sobre as condições meteorológicas? A voz do outro lado responde, confusa. Voo 742, não temos nenhuma informação sobre turbulência na sua rota. O céu está limpo, sem nuvens. Eu desligo o rádio e olho para o Carlos, que está pálido. Ele nunca viu algo assim. E eu, com todos os anos de experiência, também não. Depois de um tempo, o avião se acalma. O alarme para de tocar, e a gente respira aliviado. O Carlos me olha, e eu digo, fica tranquilo, deve ter sido um fenômeno raro. Vamos manter a calma e seguir o plano de voo. Ele balança a cabeça, mas eu sei que ele não está convencido. Nem eu estou. Continuamos o voo, em silêncio. O Carlos está mais quieto que o normal, e eu estou com um nó na garganta. O que foi aquilo? Eu não sei. Eu não consigo me concentrar. A imagem das turbulências volta e meia em minha mente. Aquele chacoalhão, aquele som, o alarme, o olhar assustado do Carlos. Eu me pego pensando, por um momento, em uma das minhas vítimas. Ela era bailarina. E dançava com o olhar mais triste que eu já tinha visto em uma pessoa. Tinha olhos grandes e um sorriso forçado. Ela era bonita, e eu a matei. Sinto um calafrio na espinha. Não consigo tirar essa imagem da minha mente. Eu me esforço, mas a imagem dela, e de todas as outras, voltam. Todas elas. Elas me assombram, não é? A culpa. O avião começa a tremer novamente. Mais forte que antes. O alarme volta a tocar. Eu grito para o Carlos. Carlos, ajuste a velocidade de penetração de turbulência, rápido. Verifique os sistemas. Se estiver tudo em ordem, por favor mantenha-se em silêncio. O Carlos, que já estava com a cabeça baixa e de olhos fechados, se levanta rapidamente e tenta fazer o que eu pedi. Ele está tremendo, e o suor escorre pelo seu rosto. O rádio começa a emitir um chiado, e a voz da torre de comando vem, mas distorcida. Voo 742,
tem um corpo na sua aeronave. Um corpo de mulher mutilado e ensanguentado, voo 742. Eu desligo o rádio. Era um delírio, não era? Eu olho para o Carlos, que está com os olhos arregalados, me olhando. Ele não ouviu a mesma coisa que eu. Ele me pergunta o que aconteceu. Nada, Carlos. O rádio está com problema. Eu minto, sentindo meu coração acelerar. O avião balança de novo, e as luzes da cabine começam a piscar, como se estivessem com defeito. O Carlos grita: "Capitão, olha aquilo!" Eu olho para frente, e vejo algo que me faz gelar. Um corpo de mulher, mutilado, com as mãos amarradas e a boca costurada, flutua em frente à janela do avião. O cabelo dela, comprido e escuro, se move como se estivesse em um rio. O rosto dela está branco, sem sangue, com os olhos vidrados. Ela me olha. E eu sei que ela me conhece. Eu grito, e o Carlos me olha, sem entender. Ele não vê nada. Ele olha pela janela e só vê as nuvens. "Capitão, o que o senhor viu?" Eu não consigo responder. O corpo da mulher ainda está lá. E ela se move em direção à cabine. A boca costurada se abre, e eu consigo ouvir um grito abafado, que ecoa na minha cabeça. O sangue dele. O avião volta a chacoalhar, e as luzes da cabine apagam de vez. Eu estou no escuro, com a imagem da mulher na minha mente. A turbulência é violenta, e eu sinto que vamos cair. O avião vira de um lado para o outro. E eu não consigo me mexer. Estou paralisado, com o terror me consumindo. O Carlos me grita, tentando me acordar: "Capitão, o senhor tem que fazer alguma coisa. Vamos morrer." Eu ouço as vozes das passageiras, que gritam e choram. Eu ouço o barulho das coisas caindo, da porta da cabine batendo. Eu estou suando frio, meu corpo está gelado. E a voz da mulher: ela volta. O sangue dele. O avião está completamente descontrolado. As luzes se apagam por completo. Só se ouve o ruído da aeronave chacoalhando e o som dos alarmes disparando sem parar. O Carlos grita para mim: "Capitão, capitão, estamos caindo. O que fazemos?" Eu não consigo responder. O medo me paralisou. Eu olho para o lado, para a janela do avião, e vejo algo que me faz tremer da cabeça aos pés. Um bebezinho, flutuando do lado de fora da aeronave. Ele é pequeno, com as perninhas e bracinhos em movimento, como se estivesse nadando. Os olhos do bebê estão brancos, sem vida, me olhando. Eu pego o rádio e tento gritar para a torre de comando: "Voo 742, estamos caindo." Repito: "Estamos caindo." A torre de comando responde, mas a voz é distorcida, e eu não consigo entender nada. O Carlos grita: "Capitão, o rádio está com defeito." Eu não consigo me mexer. O bebê, do lado de fora da aeronave, começa a se aproximar. A cabeça dele se encosta na janela do avião, e ele me olha, com os olhos vazios. A boca dele se abre, e eu consigo ouvir um som abafado, um som que me faz vomitar. O sangue dele. Eu vômito, e o cheiro do vômito se mistura com o cheiro de suor e de sangue que, por alguma razão, eu sinto na cabine. O Carlos olha para mim, assustado, e eu sei que ele não está sentindo o que eu sinto. Ele está confuso, e o terror o consome. O avião está despencando. E eu não consigo fazer nada. Eu vejo as imagens das mulheres que matei, de todas elas, e a imagem do bebê, do lado de fora da aeronave. As vozes delas, elas ecoam na minha cabeça. O sangue dele. O Carlos tenta me acordar. Ele me sacode, grita comigo, mas eu não consigo reagir. Eu estou em transe, e o terror me consome. De repente, sinto um choque, uma dor. Eu olho para o lado, e vejo o Carlos, com um pedaço de ferro na mão. Ele me bateu. "Capitão, por favor, acorde." Eu não consigo. Eu vejo as mulheres e o bebê do lado de fora da aeronave. E elas me olham, com ódio. A boca delas se abrem, e eu consigo ouvir o grito. O sangue dele. O avião despenca. Eu vejo a terra se aproximando. E eu não consigo fazer nada. Eu fecho os olhos, e me lembro de todas as mulheres que matei, do bebê que matei. A culpa me consome, e o terror me paralisa. O Carlos me olha, e eu consigo ver que ele está desesperado. Ele tenta me acordar. E eu consigo, por um momento, me concentrar. Eu pego o manche, e consigo, por um milagre, virar o avião. Mas não é o suficiente. As mulheres, os corpos mutilados, todos eles estão lá, na janela do avião, me olhando. E o bebê, com os olhos vazios, me encara. A boca dele se abre, e o grito volta. O sangue dele. Eu sinto um choque, e sinto o corpo do Carlos batendo no meu. Ele me jogou para o lado, e eu bati a cabeça. Sinto o cheiro de sangue. O Carlos assume o comando. Ele está calmo. O terror já o consumiu, e ele se tornou uma máquina. Ele tenta estabilizar a aeronave. Eu olho para o lado, para o assento do Carlos, e vejo, por um instante, a imagem de um corpo de mulher, mutilado, com as mãos amarradas, sentado lá. Ela me olha, e a boca dela se abre, mas ela não grita. Ela apenas sorri.
Eu fecho os olhos, e o terror me consome. Eu me lembro de cada uma delas, de cada detalhe. O cabelo, os olhos, o sorriso. E a culpa, ela me consome. O avião, de repente, se acalma. O ruído para, as luzes voltam a funcionar. O Carlos, que estava suando, respira aliviado. Ele tenta me acordar. Capitão, capitão, consegui. Eu não consigo me mexer. Eu estou sangrando. Ele me olha, assustado, e me pergunta, o que o senhor viu? Eu não consigo responder. Eu fecho os olhos. E, por um momento, eu consigo ver todas elas, em um lugar. Elas me olham, e o bebê, ele está nos braços de uma delas. O sorriso delas, o sorriso de vingança, é a última coisa que vejo. O Carlos, depois de um tempo, consegue pousar o avião em segurança em Los Angeles. Ele me olha. Eu estou morto. O sangue escorrendo pelo meu rosto. Ele tenta me acordar. Ele não entende. Ele não viu nada. Ele tenta falar comigo. E a última coisa que ele ouve é a voz de uma mulher, que ecoa na cabine. O sangue dele. Ele me olha, assustado. E, do lado de fora do avião, as mulheres e o bebê, todos eles flutuam. Eles olham para o Carlos, e, por um instante, ele consegue ver o que eu vi. Os olhos vazios, o sorriso de vingança. E o avião, que está em terra, começa a chacoalhar, mas só o Carlos consegue sentir isso. Ele grita, e a torre de comando não entende. Ele tenta falar, mas não consegue. As mulheres, o bebê, a vingança. O sangue que ele também tem nas mãos. Ele olha para mim, e o terror o consome. As mulheres, o bebê, todos eles o olham, e ele sabe o que vai acontecer. E a última coisa que ele ouve, antes do avião explodir, é a voz delas, todas juntas, em um coro que ecoa na sua cabeça. O sangue dele, o sangue dele. O avião explodiu. E eu, Léo, e o Carlos, morremos. Mas as mulheres, elas não nos deixaram em paz. A vingança, ela continua, e ela vai continuar, até que o sangue de todos os que nos machucaram seja derramado. E eu, Léo, eu sou só o começo. E o Carlos é só mais um. E, na próxima vida, eu sei que a vingança delas continuará. E eu terei que viver com isso. A culpa, o terror, a vingança. E o sangue que eu derramei, e o sangue que será derramado. O que vou te contar agora, é difícil. Sabe quando a gente pensa que certas coisas só acontecem em filme? Pois é, eu sempre fui desses. Acordava, tomava meu café com pão na chapa, ia pro trabalho de ônibus, pegava o trânsito aqui de Curitiba, aquela rotina que todo mundo conhece. Eu e a Ana. Nossa, a gente era a dupla perfeita. Casados há 10 anos, mas parecia que tinha sido ontem. Aquela paixão que a gente só vê em novela, sabe? A gente morava num sobrado no bairro Bacaxere, daqueles com quintal grande, onde a gente plantava umas flores, umas hortaliças. A Ana tinha uma mão boa para isso, era impressionante. Ela dizia que o segredo era conversar com as plantas, e eu ria, mas ela levava a sério. E as plantas dela davam as flores mais bonitas que eu já vi. O café da manhã era o nosso ritual sagrado. Eu preparava o café passado na hora, e ela cuidava do pão na chapa. Era o momento em que a gente falava sobre o dia, sobre os planos, sobre as besteiras que a gente via na internet. Um dia, ela apareceu com umas xícaras de ágata que ela comprou na feirinha do Largo da Ordem. Eram lindas, cada uma com uma cor diferente. A minha era azul, a dela era verde. Ela disse que era pra gente nunca esquecer quem era quem. Coisas de Ana. E aí, do nada, tudo mudou. Era uma terça-feira, o sol estava rachando. A Ana tinha ido na feira da Rua da Cidadania do Boa Vista para comprar uns queijos e umas verduras frescas. Disse que queria fazer um escondidinho de carne seca, do jeito que eu gostava. Eu estava em casa, de home office. O telefone tocou, era o hospital. Seu nome é Pedro? Sim. O senhor é parente de Ana Lúcia dos Santos? Sim, sou o marido. Aconteceu alguma coisa? A voz do outro lado da linha era calma, mas eu senti um arrepio. Aquele tipo de arrepio que gela a espinha. O carro em que ela estava foi atingido por um ônibus. Foi um acidente grave. O senhor precisa vir para cá, por favor. O mundo desabou. Eu me lembro de ter largado o telefone e ficado parado, olhando para a parede, sem conseguir processar a informação. O escondidinho de carne seca. O queijo. A feira. O ônibus. O hospital. Corredores brancos, cheiro de álcool. Uma sala de espera. O médico veio falar comigo, mas eu só conseguia ver os lábios dele se mexendo, sem ouvir o que ele dizia. Era como se o som tivesse sido abafado. Ele falou a palavra infelizmente e eu entendi tudo. Eu não chorei na hora. Fiquei em choque. A gente costuma ver nos filmes, as pessoas se desesperando, caindo de joelhos, gritando. Comigo não foi assim. Eu só senti um vazio, um buraco que se abriu no meu peito e que não ia se fechar nunca mais. Eu voltei para casa, sozinho.
A casa que era nossa, agora era só minha. A cozinha, onde ela fazia o pão na chapa. O quintal, com as flores que ela plantava. A xícara verde, ao lado da minha azul. Os dias se arrastaram, virando semanas. A rotina, ela não era mais minha. Era só uma sequência de tarefas vazias. Acordar, tomar um café amargo, ir pro trabalho, voltar para casa, olhar pro vazio. A Ana, a minha Ana, não estava mais lá. Eu ligava a televisão, mas não prestava atenção. Tentava ler, mas as palavras não faziam sentido. Eu só queria que o tempo voltasse, que eu pudesse acordar e ver a Ana na cozinha, com a sua xícara verde, sorrindo para mim. E aí as coisas estranhas começaram. A primeira vez, eu achei que era saudade. Eu estava no quarto, me preparando para dormir. A porta do banheiro estava fechada. Eu jurei que ouvi um barulho de água, como se o chuveiro tivesse sido ligado por um instante. Eu fui até lá, abri a porta. Nada. O banheiro estava seco, em silêncio. Eu pensei, é a cabeça. A gente fica assim mesmo quando perde alguém. Depois, foi a música. A Ana tinha uma playlist de músicas que ela adorava. Coisas de MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso. E ela sempre cantava junto. Um dia, eu estava na sala, e o som da TV baixou de volume. E eu ouvi, muito baixinho, o refrão de uma das músicas dela. A música não estava tocando em lugar nenhum, eu procurei por tudo. O som parecia vir do quarto. Eu fui até lá, mas o som sumiu. Era tão sutil, tão rápido, que eu comecei a duvidar de mim mesmo. Pedro, você precisa se alimentar. Você está muito magro. Era a voz da minha sogra, a Dona Teresa. Ela vinha me visitar, trazia um bolo de fubá, um café quentinho. Ela também estava sofrendo, a gente chorava junto. Ela me olhava com pena, e eu me sentia um pouco culpado por estar ali, vivo, enquanto a filha dela não estava. A Ana era uma mulher de fé. Ela está em um lugar melhor, meu filho. Eu queria acreditar, mas meu coração não encontrava paz. E os sons, as sensações, só pioravam. Uma noite, eu acordei com um cheiro. O cheiro de café. O cheiro que a Ana fazia todas as manhãs. Era tão forte, tão real, que eu me sentei na cama, com o coração acelerado. Eu olhei para o relógio. 13h30 da manhã. Eu fui até a cozinha. A cafeteira estava desligada, fria. O cheiro, no entanto, parecia ter ficado impregnado no ar. Eu abri a janela, respirei fundo, mas o cheiro estava lá. Eu comecei a ter medo da minha própria casa. O lugar que era o nosso refúgio, agora era o palco de algo que eu não conseguia entender. Eu me sentia observado. Sentia a presença dela, mas não era uma presença reconfortante, de saudade. Era uma presença pesada, estranha. A Dona Teresa me deu um livro, um daqueles de autoajuda, sobre o processo do luto. Ela disse que era para eu me distrair. Eu comecei a ler, mas a cada parágrafo, as letras pareciam se misturar. Eu larguei o livro e fui para a cozinha, beber um copo d'água. Quando voltei, o livro estava aberto. Numa página específica, com um parágrafo sublinhado. O luto é uma jornada solitária, mas você nunca está sozinho. O sublinhado não era meu. A caneta que a Ana usava para marcar as receitas dela, estava ali, ao lado do livro. Eu peguei a caneta, olhei para ela. Era uma caneta antiga, de madeira. Eu conhecia bem aquela caneta. E a letra sublinhada era dela. Era a letra da Ana. Meu corpo gelou. As mãos tremeram. Eu me sentei na poltrona, respirando fundo. Isso não podia ser verdade. Era a minha cabeça, a minha imaginação, a minha saudade. Era o luto, me pregando peças. Eu precisava de ar. Eu saí de casa, caminhei sem rumo pelas ruas do Bacaxere. O sereno da noite gelada, o cheiro de mato molhado. Eu passei em frente à Praça do Hélio, onde a gente costumava passear com a nossa cachorra, a Laila. A Laila, ela ficou na casa da minha sogra. Eu não consegui cuidar dela depois do acidente. O vento começou a soprar mais forte. Eu olhei para o céu, as estrelas pareciam dançar. E eu vi, por um instante, no reflexo de uma poça d'água, a Ana. Não era uma imagem nítida, era um borrão, uma sombra. Mas era ela. O cabelo, o sorriso, o jeito dela. Ela estava me olhando, com um olhar que eu não conhecia. Um olhar triste, mas com um toque de desespero. Eu pisquei, e o reflexo sumiu. Eu voltei para casa, com o coração na mão. Eu não podia mais fugir. Eu tinha que enfrentar aquilo. Era a Ana, eu tinha certeza. Mas por que ela estava voltando? O que ela queria? Saudade? Despedida? Ou algo mais? Eu me lembrei do dia do acidente. O hospital. A voz calma do médico. A palavra infelizmente. Eu comecei a reviver aquele dia, cada detalhe. O telefone, o sobrado, o cheiro de café que ela tinha deixado. A feira. O esconderijo de carne seca. E aí, um detalhe me chamou a atenção. O médico. O médico que me deu a notícia.
Eu não me lembro do rosto dele, mas me lembro da voz. A voz era calma, educada, mas tinha um sotaque estranho. Um sotaque que eu não conseguia identificar. Eu comecei a vasculhar as coisas da Ana. As caixas de fotos, os papéis, os recibos. Eu encontrei o atestado de óbito. O nome do médico responsável. Dr. Luciano Bittencourt. Eu procurei o nome dele no Google. E aí a verdade que eu não queria enfrentar, começou a se mostrar. O Dr. Luciano Bittencourt era o diretor de uma clínica psiquiátrica em São Paulo. Ele não era médico de emergência. Ele não trabalhava em Curitiba. E o número de telefone que me ligou do hospital, não era o número de nenhum hospital de Curitiba. Era um número de celular. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo. Mas a Ana, ela não morreu num acidente de carro. Isso eu tenho certeza. O que eu não sei, é o que aconteceu de verdade. Eu estou aqui, no sobrado que era nosso. A xícara verde dela ainda está na cozinha. O cheiro de café ainda está no ar. E eu ouvi, agora há pouco, um barulho. O barulho da chave na porta da frente. A mesma chave que eu ouvia todos os dias, quando a Ana voltava para casa da feira. Eu estou com a faca de cortar pão na mão. Estou com medo. E ao mesmo tempo, estou com uma raiva que eu nunca senti na vida. De quem? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Você acha que eu estou maluco? Eu sei que parece. Mas eu não estou. A Ana, ela está aqui. E ela quer que eu descubra. Eu sinto isso. Eu sinto que ela está me guiando, me mostrando as pistas, me ajudando a desvendar esse quebra-cabeça. Eu me lembrei de uma coisa que ela me disse, uma vez, quando a gente estava na feirinha do Largo da Ordem. Pedro, a vida é um mistério. E às vezes, o mistério está bem na nossa frente, e a gente não enxerga. Eu não enxergo o que está acontecendo. Mas eu vou enxergar. Eu vou enxergar. A porta abriu. A porta do sobrado, a porta que só eu tenho a chave, se abriu. E eu ouvi passos. Passos lentos, pesados, subindo a escada. Eu estou aqui, no quarto, com a faca na mão. E a xícara verde dela, ela está se movendo, lentamente, em cima da mesa de cabeceira. Se movendo na minha direção. E o cheiro do café. O cheiro de café está cada vez mais forte. Tão forte que eu consigo sentir o calor. Eu estou com medo. Mas eu não vou fugir. Eu preciso saber. Eu preciso saber o que aconteceu com a Ana. Eu não sei o que vai acontecer agora. A porta do quarto está se abrindo. E a xícara verde dela, está se movendo na minha direção. Eu consigo ver o reflexo da lua nela. E o cheiro do café. É o cheiro do nosso café. É o cheiro da nossa casa. É o cheiro dela. Eu não vou fugir. Eu vou descobrir. Eu prometo. A porta está se abrindo. E a xícara parou de se mover. E eu ouvi uma voz. A voz dela. Pedro. Foi um sussurro gelado. Pedro. E a voz não veio da porta. Veio de trás de mim. Eu não me virei. Eu não consigo me virar. A porta ainda está se abrindo. E a xícara dela. A xícara está vazia. Mas o cheiro do café. O cheiro do café está dentro da xícara. E a voz. Pedro. A voz dela. A voz da minha Ana. Não está mais atrás de mim. Está na minha frente. Eu fechei os olhos. A faca de cortar pão caiu no chão. Eu não consigo me mexer. O cheiro do café. Tão forte. Pedro. A voz dela. Tão perto. Eu abri os olhos. A porta está aberta. Não tem ninguém lá. A xícara está na minha frente. Mas não está se movendo. A xícara está na mesa de cabeceira, na minha frente. E na xícara, tem um bilhete. Um bilhete dobrado. Com a letra dela. Eu peguei o bilhete. As minhas mãos estão tremendo. Eu abri o bilhete. E a letra é dela. Mas a mensagem não é dela. Eu sei o que você fez. Eu olhei para a porta. E eu vi a sombra dela. Não é uma sombra de saudade. É uma sombra de vingança. Eu me lembrei do médico. Eu me lembrei do telefone. Eu me lembrei do acidente. Eu me lembrei da Ana. E eu me lembrei do que eu fiz. Eu me lembrei de tudo. Eu me lembrei de porque o Dr. Luciano Bittencourt é o diretor de uma clínica psiquiátrica em São Paulo. Eu me lembrei de porque o número de telefone não era de nenhum hospital de Curitiba. Eu me lembrei de porque a xícara dela estava se movendo na minha direção. E eu me lembrei de porque ela me disse que a vida era um mistério. O mistério estava bem na minha frente. Mas eu não queria enxergar. Eu não queria enxergar que fui eu. Eu, Pedro. Eu que causei o acidente. Eu que dirigi o ônibus. Eu não sei o que eu fiz. Eu não consigo me lembrar. Eu me lembrei da Ana. A minha Ana.
e o sorriso dela, e o cheiro de café, e as flores que ela plantava, e a música que eu ouvi. Pedro. A voz dela. Pedro. O sussurro gelado. A voz dela. Eu sei o que você fez. E eu sei o que eu fiz. Mas eu não me lembro. Eu estou aqui, no quarto, com a xícara na mão. E o bilhete. Eu sei o que você fez. E a sombra dela. Não é uma sombra de saudade. É uma sombra de vingança. E a porta ainda está aberta. E o vento está soprando. O cheiro do café. Eu estou com medo. Mas eu não vou fugir. Eu prometo. Eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar do que eu fiz. Eu preciso me lembrar de por que eu fiz. Eu preciso me lembrar de por que eu matei a Ana. Eu me chamo Gabriel, e sei que você deve estar se perguntando o que eu faço aqui, nesse lugar meio velho e empoeirado. Para ser sincero, nem eu sei direito, mas se você tiver um tempo, pode se sentar aqui comigo. É bom ter alguém para conversar. Não se preocupe, não mordo. Pelo contrário, eu gosto de ouvir as pessoas. Gosto de ver a vida delas, de imaginar como é a rotina, o que elas fazem quando acordam, qual é o café da manhã favorito, coisinhas assim, sabe? É nessas pequenas coisas que a gente encontra um pouco de paz no meio da bagunça toda. E, para falar a verdade, minha vida tem sido uma bagunça de uns tempos pra cá. Tudo começou com a minha avó. A gente morava aqui, nessa casinha no interior de Minas, em uma cidadezinha chamada Monte Sião. Se você já foi lá, sabe que o lugar é um sossego só. Para quem gosta de tranquilidade, é o paraíso. A gente passava os dias no nosso cantinho, ela cuidando das plantinhas no quintal e eu ficava na minha, tentando aprender a tocar violão. A gente tinha uma rotina que parecia esculpida em pedra. Café da manhã com pão de queijo quentinho, o barulho da TV ligada em algum programa de culinária, as conversas sobre a vida dos vizinhos. Pequenas alegrias que, na época, pareciam tão banais. Mas a vida é assim, né? A gente só dá valor para as coisas quando elas não estão mais aqui. E foi o que aconteceu com a minha avó. Ela sempre foi uma rocha, forte como um jatobá. Passou por tanta coisa, e sempre com um sorriso no rosto. Mas, como toda rocha, ela também tinha suas rachaduras. A idade chegou, a saúde foi se esvaindo e, em um piscar de olhos, ela se foi. Foi rápido, mas a dor, essa se instalou e ficou. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa, que antes era cheia de vida, se transformou em um lugar silencioso e frio. O cheiro de pão de queijo que antes preenchia o ar se foi, e o único som que eu ouvia era o eco dos meus próprios pensamentos. Eu tentava manter a rotina, mas tudo parecia vazio. Eu acordava e a primeira coisa que eu via era o lugar vazio na cama do lado. Eu ia para a cozinha e a xícara dela não estava mais lá. Eu ia pro quintal e as plantas, que antes eram tão vivas, agora pareciam secas e murchas, como se a vida delas também tivesse se esvaído junto com a dela. Eu passava o dia todo na sala, sentado na poltrona dela, tentando achar algum conforto. Eu me agarrava a qualquer coisa que me lembrasse dela. Eu pegava o casaco de lã que ela usava no inverno, e o cheiro dela ainda estava lá, me lembrando do abraço que ela me dava. Eu pegava o álbum de fotos, e a cada página que eu virava, as memórias vinham à tona, como um filme que eu não conseguia parar de assistir. Eu via o sorriso dela, as ruguinhas ao redor dos olhos, o cabelo branco que ela sempre reclamava mas que eu achava tão lindo. Uma semana depois, decidi fazer uma faxina na casa. Afinal, a vida continua, né? Eu precisava me ocupar, colocar a cabeça no lugar, nem que fosse por umas horas. Comecei pelo quarto dela, o lugar que eu mais evitava. Eu não queria encarar a realidade, mas eu precisava. Peguei a vassoura e comecei a varrer, e o cheiro do pó, misturado com o cheiro dela que ainda pairava no ar, me deu uma sensação estranha. Era uma mistura de saudade e medo, como se ela ainda estivesse ali, me observando. Foi então que eu a vi. No canto do quarto, perto da janela, estava sua estante de livros, e um livro, que eu me lembrava de ter lido, estava fora do lugar, um pouco inclinado para a direita. Eu parei de varrer e fiquei olhando para o livro por alguns segundos. Eu tinha certeza que eu tinha colocado tudo no lugar na última vez que eu tinha arrumado o quarto. Mas, vai ver que eu estava errado. A tristeza me deixava meio confuso, meio esquecido. Fui até a estante, coloquei o livro no lugar e voltei a varrer. Alguns dias depois, a mesma coisa. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi um barulho. Um barulho fraco, mas que me fez parar o que eu estava fazendo. Era um som de arrastar, como se alguém estivesse movendo algo. Eu me virei, e a primeira coisa que eu vi foi a cadeira da minha avó, que ficava sempre do lado da mesa, um pouco afastada. Eu me lembrei de ter colocado ela no lugar, bem perto da mesa, mas ela estava ali, afastada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu não queria acreditar, mas era impossível negar. As coisas estavam fora do lugar, e não era por minha causa. Mas eu não podia falar para ninguém. Quem iria acreditar? Eu parei de varrer, e decidi ir para o quintal. Precisa tomar um ar, botar a cabeça no lugar. Abracei um dos cachorros, e ele latiu,
como se estivesse me dizendo que estava tudo bem. Eu estava tentando me convencer que era minha cabeça, que o luto estava me pregando peças. Eu lia sobre luto na internet, e todos diziam que a gente pode ter alucinações, que a gente pode ver a pessoa, ouvir a pessoa. Mas isso não era uma alucinação. As coisas estavam fisicamente fora do lugar, e eu tinha certeza disso. Um dia, eu estava na sala, assistindo TV, quando o filme parou. A tela ficou preta, e eu ouvi um chiado, como se fosse uma interferência. Eu peguei o controle e tentei ligar de novo, mas a TV não respondia. Eu tentei de novo, e nada. E foi então que eu ouvi uma voz. Uma voz que eu conhecia, que eu amava. Filho, você precisa se alimentar. Eu me virei, e a voz estava vindo da cozinha. Eu me levantei e fui até lá, e o silêncio era total. O chiado da TV havia parado, e a única coisa que eu ouvia era o meu próprio coração, batendo forte no peito. Eu abri a geladeira, e o que eu vi me fez tremer da cabeça aos pés. A jarra de suco de laranja, que eu tinha acabado de comprar, estava no lugar, mas uma xícara, a xícara preferida da minha avó, estava do lado, cheia de suco. Eu tinha certeza que a xícara estava no armário, e o suco na geladeira. Eu estava congelado. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Eu fechei a geladeira, e me sentei na cadeira dela, a cadeira que estava afastada. Eu olhei para a xícara, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Era a xícara dela, com o suco que ela gostava. Ela estava ali, comigo. Ou, pelo menos, uma parte dela. Eu não me lembro como a noite terminou. Eu só me lembro de ter ido para a cama e chorado por horas a fio. Chorei de saudade, de medo, de confusão. A minha avó, a minha rocha, não estava mais aqui, mas a sua presença, a sua saudade, ainda estava. O tempo foi passando, e eu fui me acostumando. Me acostumando com a presença dela, com os pequenos sinais que ela me deixava. No começo, era um medo que me paralisava, mas depois, se transformou em uma forma de conforto. Eu sabia que ela estava ali, me observando, cuidando de mim. E, de alguma forma, isso me dava forças para seguir em frente. Um dia, eu estava no quintal, regando as plantas que ela tanto amava. Eu me sentei na cadeira dela, e o sol estava quente. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores, e eu fechei os olhos. E, de repente, eu senti um toque leve na minha mão, como se alguém estivesse segurando a minha. Abri os olhos e não havia nada, mas o calor, a sensação, continuou ali. Naquele dia, eu não chorei. Pelo contrário, eu sorri. Sorri porque eu sabia que ela estava ali, me dizendo que estava tudo bem, que ela estava em paz. Mas a paz, essa é uma ilusão. A paz é como a areia na praia, que a gente tenta segurar, mas ela escorre pelos dedos. E foi o que aconteceu comigo. A paz que eu havia encontrado se esvaiu, e a saudade se transformou em algo mais. Algo mais sombrio, mais pesado. Comecei a me questionar. Por que ela estava ali? Por que ela não tinha ido embora? Por que ela me deixava esses sinais? A resposta que eu encontrei não me agradou. Ela não estava ali por saudade. Ela estava ali porque queria algo. O primeiro sinal de que as coisas não eram o que pareciam veio de um lugar inesperado. Eu estava na internet, lendo sobre luto, quando me deparei com um artigo sobre presença espiritual. O artigo dizia que, às vezes, a pessoa falecida não vai embora, não porque ela não quer, mas porque ela não pode. E o motivo? Algo aprende aqui. Algo que ela precisa resolver. Eu comecei a pensar. O que poderia estar prendendo a minha avó? Ela era uma pessoa boa, uma pessoa que não tinha inimigos. Ela não tinha contas pendentes, não tinha segredos. Ou, pelo menos, eu pensava que não tinha. Comecei a procurar. Eu revirei a casa, de cima a baixo, procurando por algo que pudesse me dar uma pista. Eu olhei no porão, no sótão, nas caixas que ela guardava debaixo da cama. E, em uma das caixas, eu encontrei um diário. Um diário que eu nunca tinha visto antes. O diário era velho, com a capa desbotada, e as páginas estavam amareladas. Eu abri o diário e comecei a ler. As primeiras páginas eram sobre a rotina dela, sobre a vida em Monte Sião, sobre a criação da minha mãe. Mas, à medida que eu avançava, a escrita se tornava mais sombria. Ela falava de um segredo que ela guardava há anos. Um segredo que ela precisava levar para o túmulo. A cada palavra que eu lia, o meu coração se apertava. Ela falava de um homem que ela amou, um homem que a traiu. Um homem que, segundo ela, a roubou. Roubou o que ela mais amava. Eu não sabia quem era esse homem, mas eu sabia que ele estava ligado à sua morte. O diário terminava com uma frase que me gelou a espinha. Eu sei quem você é, e eu vou te encontrar. Não importa o tempo que leve. Eu parei de ler. Eu não conseguia mais. A minha avó, a pessoa que eu mais amava, não morreu de causas naturais. Ela foi assassinada. E o assassino estava solta. E ela, a minha avó, a minha presença, estava me guiando. Me guiando para a verdade. Eu comecei a procurar. Eu revirei os papéis dela, os documentos antigos, as fotos. E, em uma das fotos, eu vi
Um homem alto, de cabelos escuros e olhos azuis. Eu nunca o tinha visto antes. A foto tinha uma anotação na parte de trás: Manuel, o ladrão de corações. Eu comecei a procurar por Manuel. Eu fui na delegacia e falei com um dos policiais que era amigo da minha avó. Ele me disse que Manuel era um homem perigoso, um golpista, que já tinha passado pela cidade e que ele tinha sumido no ar. Eu não desisti. Eu continuei procurando. Eu fui em todos os lugares que ela frequentava e eu perguntava por ele. E, em um desses lugares, eu encontrei. Um velho que trabalhava na cidade me disse que o Manuel morava em uma casa abandonada, perto da ponte do rio. Eu fui até lá. A casa era velha e empoeirada, com as janelas quebradas e a porta meio caída. Eu entrei na casa e o cheiro de mofo e de coisa velha me invadiu. Eu entrei na sala, e o que eu vi me fez tremer da cabeça aos pés. Lá, no meio da sala, estava a xícara da minha avó. A xícara que ela gostava de usar. A xícara que eu tinha visto na minha geladeira. Ela estava ali, no chão, quebrada em 1000 pedaços. E, ao lado dela, uma foto. Uma foto da minha avó, com o Manuel. Mas a foto não era o que parecia. Na foto, a minha avó tinha um sorriso forçado, e os olhos, os olhos dela, eles estavam cheios de medo. E, o Manuel, ele tinha um sorriso que eu jamais esqueceria. Um sorriso frio, um sorriso que me mostrava que ele era o culpado. Eu ouvi um barulho de passos, vindo de cima. Eu olhei para a escada, e o que eu vi me fez tremer. Uma figura alta, com cabelos escuros e olhos azuis. Era o Manuel. Eu me levantei e corri. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde eu estava indo. Corri pela rua, pela cidade, e o medo me consumiu. Eu não podia acreditar no que eu tinha visto, no que eu tinha descoberto. Eu voltei para casa e fechei a porta, e me sentei no chão, com a respiração ofegante. E foi então que eu ouvi a voz dela, a voz da minha avó. Ele está vindo, meu filho. Ele está vindo por você. Eu me levantei, e olhei pela janela. A rua estava vazia, e o silêncio era total. Mas eu sabia que ele estava lá. Eu sabia que ele estava me observando. Eu fui para a cozinha e peguei uma faca. Eu precisava me proteger. Eu precisava proteger a minha casa. Eu precisava proteger a minha avó. Eu me sentei na sala, com a faca na mão, e esperei. Eu esperei por horas, e o silêncio me consumiu. Mas, de repente, eu ouvi o barulho da porta se abrindo. Eu me levantei, e a minha mão, com a faca, estava tremendo. Eu olhei para a porta, e o que eu vi me fez tremer da cabeça aos pés. A porta estava aberta, e a luz da rua invadia a casa. E, no meio da porta, estava minha avó. Ela estava lá, mas não era ela. A sua pele era pálida, os seus olhos estavam vazios, e a sua boca, ela estava aberta em um sorriso que eu jamais esqueceria. Você precisa se vingar, meu filho. Você precisa se vingar por mim. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. A minha avó, a minha presença, a minha rocha, se transformou em um monstro. E o monstro, ele estava me pedindo para fazer algo que eu não podia fazer. Eu fechei os olhos, e tentei me lembrar dela. Da pessoa que ela era. Da pessoa que ela me ensinou a ser. E eu me lembrei da sua voz, da sua risada, do seu abraço. E eu me lembrei do que ela sempre me dizia. A vingança, meu filho, ela não traz a paz. Ela só traz mais dor. Eu abri os olhos, e a figura da minha avó, a figura do monstro, estava se aproximando. E o seu sorriso, o seu sorriso era o mais assustador que eu já tinha visto. Eu joguei a faca no chão, e me levantei. Eu não podia fazer isso. Eu não podia me vingar. Eu não podia me tornar um monstro. A figura parou, e o seu sorriso se desfez. O seu rosto, que antes era pálido, se tornou humano. E os seus olhos, que antes eram vazios, se encheram de lágrimas. Você é um bom garoto, meu filho. Você é um bom garoto. E, em um piscar de olhos, ela se foi. E a casa, que antes era cheia de medo, se encheu de paz. Eu me sentei no chão e chorei. Chorei de alívio, de saudade, de medo. E eu sabia que, mesmo que ela não estivesse mais aqui, a sua presença, o seu amor, o seu legado, estaria para sempre. Eu me levantei, e olhei para a faca no chão. Eu a peguei, e a limpei. Eu não me vinguei, mas eu jurei que eu iria encontrar o Manuel. Eu jurei que eu iria fazer ele pagar pelo que ele fez. Eu fui até a delegacia, e entreguei o diário para o policial. Ele me olhou, e eu vi o medo nos seus olhos. Eu sabia que ele não acreditava em mim. Mas eu sabia que, de alguma forma, ele iria fazer a coisa certa. Eu voltei para casa, e me sentei na poltrona dela. Eu olhei para o quintal, e as plantas, que antes eram secas e murchas, agora estavam vivas, com cores vibrantes. Eu sorri, e eu sabia que ela estava ali, me observando e me protegendo. E eu sabia que, mesmo que a minha vida fosse uma bagunça, eu tinha a minha avó. Eu tinha a sua presença, o seu amor, o seu legado. E isso era tudo o que eu precisava. Eu me levantei, e fui para o quarto dela. Eu peguei a sua foto, e a beijei.
Eu sorri, e eu sabia que, mesmo que a gente não estivesse mais junto, o nosso amor, ele era para sempre. Eu olhei para o espelho, e o que eu vi me fez tremer da cabeça aos pés. A minha imagem, ela estava lá, mas algo estava diferente. Os meus olhos, eles estavam vazios, e a minha boca, ela estava aberta em um sorriso que eu jamais esqueceria. O sorriso do Manuel. E a voz da minha avó, a voz dela, ela voltou. Ele não está vindo por você, meu filho. Ele está vindo de você. E o riso dele, o riso frio, o riso que me mostrava que ele era o culpado, ele ecoou pela casa. E eu sabia que eu não estava mais sozinho. Gente, é estranho começar a falar sobre isso, sabe? Ainda mais com vocês. A gente se conhece há tanto tempo. Sei lá, a gente cresceu junto aqui, na mesma rua. Lembro de quando éramos moleques, correndo pra lá e pra cá, comendo paçoca na praça, jogando bola até a canela ficar roxa. E os fins de semana na chácara da família do Zé. Então, era uma festa. A gente brincava na vinícola, se escondia entre as parreiras, o cheiro de uva madura no ar. Era a nossa vida. Hoje, quando eu passo por lá, o coração aperta. A chácara está abandonada, as videiras secas, as grades enferrujadas. É como se a própria terra estivesse de luto. E, de certa forma, está. A história que vou contar para vocês é sobre isso. É sobre o que aconteceu com o Zé e a família dele. É sobre como uma coisa que parecia uma bobagem de velho, uma maldição, destruiu tudo. E, bom, é sobre o que eu vi e o que ainda me assombra. Vocês lembram do seu Geraldo, o pai do Zé, né? O cara era um trabalhador incansável. A vinícola era a vida dele. E a dona Sônia, a mãe do Zé, uma cozinheira de mão cheia. Quem aqui não se lambuzou com o bolo de fubá que ela fazia? E a Ana, a irmã do Zé, a caçula, a alegria da casa. Sempre rindo, sempre disposta a ajudar. E o Zé, meu melhor amigo, era a alma daquela família. Tinha a mesma paixão do pai pelas videiras, mas era mais cabeça dura, mais teimoso. O problema começou com o seu Geraldo. Ele tinha contratado um senhor, o seu Chico, um cara da roça, mais velho, com umas crenças esquisitas. Diziam que ele entendia de ervas, de benzimentos. O Geraldo gostava dele porque o seu Chico era um trabalhador exemplar. Mas o Zé, o meu amigo Zé, nunca foi com a cara dele. O Zé era pragmático, não acreditava nessas coisas de energia e mal olhado. E o Zé começou a pegar no pé do seu Chico. Coisas pequenas, no começo. Dizia que ele demorava demais, que era supersticioso. O seu Geraldo tentava apaziguar, mas o Zé tinha pavio curto. Aí, um dia, o Zé explodiu. O seu Chico estava fazendo um tipo de ritual com as videiras, plantando umas ervas no chão, sabe? Dizendo que era para espantar as pragas. O Zé viu e, sem pensar duas vezes, jogou um balde de água em cima dele. Disse que era para ver se ele acordava para a vida real. O seu Chico, todo molhado, só olhou para o Zé, com um olhar que me deu calafrios. Era um olhar vazio, mas cheio de uma raiva que eu nunca tinha visto. Ele não disse nada, só saiu andando, sem olhar para trás. Quando eu encontrei o Zé mais tarde, ele estava rindo. Viu só, bicho? Acredita em macumba e essas coisas? Ele me disse. Eu tentei alertar. Zé, você passou do ponto. O seu Chico é um cara da roça, tem as crenças dele. Não precisava ter humilhado ele desse jeito. O Zé só me deu de ombros. Ah, deixa de ser bobo. O que ele vai fazer? Jogar praga? Que medo. Se eu soubesse o que estava por vir, eu teria amarrado o Zé. Pouco tempo depois, as coisas na vinícola começaram a ir mal. As parreiras, que sempre foram tão viçosas, começaram a secar. Não era praga, não era falta de chuva. Era como se a terra estivesse morrendo. A produção de uva caiu drasticamente. O vinho, que era o orgulho da família, começou a ter um gosto estranho, amargo. Os clientes reclamavam, as vendas despencaram. O seu Geraldo ficou doente. Era uma doença estranha, que os médicos não sabiam explicar. Ele definhava a olhos vistos. A dona Sônia, que sempre foi um poço de força, se tornou uma sombra de si mesma. Passava os dias sentada na varanda, olhando para o nada. A Ana, a caçula, perdeu a alegria. A risada dela, que era música, sumiu. E o Zé se tornou um estranho. Ele passava os dias na vinícola, tentando, em vão, salvar as videiras. E ficava cada vez mais agressivo, mais amargo. Eu tentei ajudar. Passei a ir lá quase todos os dias. Ajudei o Zé a regar as videiras, a adubar a terra. Mas era como se estivéssemos lutando contra uma força invisível. A cada dia, uma nova parreira morria. Uma noite, eu e o Zé estávamos na adega. Estava um silêncio pesado. O cheiro de mofo e tristeza tomava conta do lugar. De repente, a porta da adega se abriu, com um rangido. Eu e o Zé nos olhamos. Quem é, Zé? Eu perguntei, com a voz baixa. Ele só deu de ombros. Deve ser o vento. Mas não tinha vento. Eu juro pra vocês. Nesse momento,
A luz da adega piscou e se apagou. A gente ficou no escuro. Aí, a gente ouviu um choro de criança. Era a Ana. A gente gritou o nome dela, mas o choro continuou. Não era um choro de medo, era um choro de dor, de desespero. O Zé pegou uma lanterna e a gente saiu correndo. A gente encontrou a Ana no pomar, sentada no chão, abraçando os joelhos. Ela estava chorando, mas não era ela que estava chorando. Era um som vindo de trás dela, como se fosse um eco. O Zé se aproximou, e quando ele colocou a mão no ombro da Ana, o choro parou. E ela olhou pra gente, com um olhar vazio, e disse, com uma voz que não era dela: "A maldição vai chegar pra todos vocês." A gente ficou em choque. O Zé, que sempre foi um cético, se encolheu. A gente levou a Ana pra dentro de casa. Ela não se lembrava de nada. A gente tentou esquecer o que aconteceu, mas era impossível. O medo, o terror, se instalou em cada canto daquela casa. O seu Geraldo foi o primeiro a ir. Ele morreu dormindo. A gente achou que ele, de certa forma, descansou. A dona Sônia ficou ainda mais quieta, mais vazia. E o Zé, meu amigo Zé, se tornou um fantasma. Ele passava o dia na vinícola, mas não para trabalhar. Ele andava entre as videiras, como se estivesse procurando por algo. Eu continuei indo lá. Eu não podia abandonar a família do meu amigo. Uma tarde, eu estava ajudando o Zé a carregar uns caixotes. O Zé, de repente, parou. Olhou para o lado, para o meio das parreiras, e disse: "Eu consigo ver ele, bicho. Ele está ali." Eu olhei, mas não vi nada. "Quem, Zé? Do que você está falando?" Ele não me respondeu. Só se aproximou das parreiras, como se estivesse hipnotizado. E o som voltou. O choro da Ana. Mas dessa vez, mais alto, mais perto. O Zé se virou, com uma expressão de terror no rosto. "Ele está aqui. Ele está aqui." Eu corri para perto dele. Ele estava tremendo. E foi aí que eu vi, no meio das parreiras, na sombra, uma silhueta. Era o seu Chico. Ele não se moveu. Apenas nos olhava, com o mesmo olhar vazio e raivoso de antes. Eu gritei: "Seu Chico, vai embora. Deixa a gente em paz." A silhueta não se moveu. E o Zé, de repente, começou a rir. Era uma risada histérica, desesperada. "Não tem jeito, bicho. Não tem jeito. Ele venceu." O Zé morreu uma semana depois. No mesmo quarto que o pai. No enterro, a gente estava lá. A dona Sônia e a Ana, mais pálidas do que nunca. A gente se consolou. Tentou encontrar forças para seguir em frente. Mas a gente sabia que não tinha jeito. A maldição estava se espalhando. A dona Sônia foi a próxima. Certo dia, a Ana me ligou, desesperada. "Ele está aqui, ele está aqui." Eu corri para a casa dela. A dona Sônia estava na varanda, sentada na cadeira de balanço. Ela estava morta. Mas o que me assustou de verdade, foi que a gente conseguia sentir a presença de outra pessoa na varanda. Era como se o ar estivesse pesado, gelado. A gente sabia que era o seu Chico. A gente sabia que ele estava ali. Ele nos assombrava. Agora, só restava a Ana. A caçula, a alegria da casa. Ela estava sozinha, cercada pelo terror. Eu passei a ir lá todos os dias. Eu não podia deixá-la. Mas eu sabia que eu não podia protegê-la. A maldição era forte demais. Uma noite, eu estava na casa da Ana. Ela estava deitada no sofá, coberta com um cobertor. Ela estava tremendo. "Eu consigo ver eles, bicho. Eu consigo ver meu pai e meu irmão. Eles estão me chamando. Eles estão me chamando para ir com eles." Eu tentei acalmá-la. "Ana, é só cansaço. Você está exausta. A gente vai passar por isso." Ela se virou para mim, com lágrimas nos olhos. "Não. Eles estão me chamando. Eles estão aqui." E eu senti. O ar gelou. A luz da sala começou a piscar. Aí, a gente ouviu o choro de criança. Era o choro da Ana. Mas dessa vez, ele não vinha de trás dela. Ele vinha do espelho, que ficava na parede da sala. A gente olhou para o espelho, e o choro se intensificou. E a gente viu o reflexo. O rosto da Ana, todo distorcido pelo choro, mas com um sorriso malicioso. E atrás dela, a gente viu as silhuetas. O pai, a mãe, o irmão. Eles estavam ali, no espelho, nos olhando. O sorriso do reflexo da Ana se tornou maior. "Ele está aqui, bicho. Ele está aqui." A gente quebrou o espelho. Eu, com um grito, peguei uma cadeira e joguei no espelho. Ele se partiu em 1000 pedaços. E o choro parou. A gente ficou em silêncio. A Ana estava tremendo, em choque. E eu, com as mãos sangrando, olhei para os cacos de vidro. E foi aí que eu vi. Em um dos cacos de vidro, eu vi o rosto do seu Chico. Ele estava me olhando, com um sorriso de escárnio. A Ana morreu uma semana depois. No mesmo dia que o seu Geraldo. À mesma hora.
no mesmo quarto. E eu, agora, sou o único que restou. E eu sou o único que sabe a verdade. A verdade sobre o seu Chico e sobre a maldição. Eu não posso esquecer. Eu não consigo. O choro da Ana, o sorriso do seu Chico no espelho, o silêncio da casa, tudo me assombra. Eu passo os dias aqui, na minha casa, com a porta trancada, com medo de sair, com medo de que ele venha atrás de mim. Afinal, eu era o melhor amigo do Zé. Eu estava lá quando ele humilhou o seu Chico. E eu fui o único que tentou alertá-lo. Eu sou o último. E eu sei que a maldição vai chegar para mim também. Porque, de vez em quando eu estou sozinho, eu consigo ver o meu reflexo no espelho, com um sorriso malicioso. E eu consigo ouvir o choro da Ana. E ele sempre me diz, ele está aqui, bicho. Ele está aqui. E eu sei que ele está. Eu sei que ele está. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!